Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Graças a Deus. Nós vamos então meditar na palavra do Senhor. Eu convido já os irmãos a abrirem a Bíblia. Isaías, capítulo 42. Isaías 42, 8. Isaías 41, 8. Peço desculpa, irmãos. 41, 8. Oremos ao Senhor. Pai querido e Pai amado, obrigado, Senhor, nesta manhã, pelo privilégio, Deus, que temos de louvar o Teu nome, Senhor, bendizer o Teu nome, estar, Deus, na Tua presença, Senhor, para juntos exaltarmos, Pai, aquele que vive, aquele que reina, aquele que é o Deus Todo-Poderoso, Pai. Deus querido, nesta hora, Senhor, estamos diante da Tua palavra e pedimos, Deus, que Tu possas, Senhor, falar aos nossos corações pela Tua palavra e que o Teu nome, Senhor, seja glorificado mais uma vez neste lugar, Senhor, e as nossas vidas, Pai, edificadas, no nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, Isaías 41, 8, nós vamos ler e temos como tema para a nossa meditação nesta manhã, amizade com Deus. Amizade com Deus. E é algo, irmãos, que eu estava a pensar em poder trazer aqui para nós juntos meditarmos. Havia sempre ali um conflito interior para saber se de facto era isto que Deus tinha para que nós pudéssemos meditar nesta manhã, porque é sempre uma responsabilidade, não é? Nós trazermos a palavra do Senhor, é uma grande responsabilidade. Mas nós vamos então meditar neste texto, Isaías 41, 8, texto apenas de partida, que nos diz: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Portanto, irmãos, por este texto nós percebemos que há um homem que é designado na palavra do Senhor como amigo de Deus. Estamos a falar, irmãos, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, majestade, glorioso, Criador do universo. O seu esplendor, irmãos, é inimaginável para cada um de nós. A grandeza do nosso Deus, o esplendor do nosso Deus, a majestade do nosso Deus. E este Deus, diz aqui a palavra do Senhor, que chama Abraão de seu amigo. Não é? Amigo. Abraão, amigo de Deus. Então, meus irmãos, nós também, e eu convido já os irmãos a abrirem a palavra do Senhor em João, capítulo 15. Percebemos que não apenas de Abraão Deus queria uma amizade, mas de cada um de nós Deus quer que nós possamos ser seus amigos. Capítulo 15 de João, versículo 12, do 12 ao 15, e já vamos voltar um pouco mais daqui a pouco a Abraão. Mas aqui por estes versículos nós vamos perceber que o desafio para termos uma amizade com Deus é para cada um de nós. Diz o versículo 12: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. E diante deste texto, irmãos, tenho algumas perguntas para nós refletirmos, para nós pensarmos, não é? Com cada um, interiorizarmos, refletirmos, fazermos uma introspeção. Que tipo de relacionamento, irmãos, nós queremos ter com Deus?
Isto cada um de nós deve pensar para si mesmo. Que tipo de relacionamento nós queremos ter com Deus? Porque, irmãos, há pessoas cujo relacionamento que pretendem ter com Deus é um relacionamento meramente de médico para paciente, em que Deus é aquele que o cura, não é? E olham para Deus apenas como um médico. É verdade que Deus é o médico dos médicos, mas Ele quer ser muito mais do que um médico na vida de cada um de nós. Ele quer ser teu amigo. Ele quer ser nosso amigo. Para outros, o relacionamento com Deus não passa do relacionamento que tem, por exemplo, com um bombeiro. Quando estão aflitos, precisam de alguém que os socorra, que os livre da sua aflição. Então, irmãos, também não é este relacionamento que Deus quer ter conosco. Ele quer ter um relacionamento de amizade, de proximidade, de intimidade. É notório, irmãos, que o contexto do capítulo 15, no princípio, todos nós conhecemos muito bem este texto que nos fala da videira e dos ramos. Irmãos, de alguma forma também podemos ver aqui a intimidade, a ligação que há entre a videira e os ramos. Irmãos, e deve haver, e Deus quer que nós tenhamos esta intimidade com Ele, relacionamento próximo com Ele. Então, irmãos, não é meramente um relacionamento. Nós olhamos para Deus apenas como um bombeiro que nos socorre na hora da aflição. Há pessoas que querem viver a sua vida segundo o seu bel prazer, não querem um compromisso sério com Deus, mas depois, quando estão aflitas, não é? Ai, meu Deus, é que buscam auxílio diante da presença do Senhor. Mas não é esse tipo de relacionamento que Deus quer ter com cada um de nós. Ele quer ter um relacionamento ainda mais profundo. Há outros que querem ter um relacionamento apenas de trabalhador para patrão. Eles cumprem uma série de obrigações e esperam daí receber então uma benesse, uma recompensa, o fruto do seu trabalho. Também não é esse tipo de relacionamento, irmãos, que Deus quer ter com cada um de nós. Deus quer ter um relacionamento com cada um de nós de amizade, de proximidade, de intimidade. E aqui no texto que nós acabamos de ler, nós vemos que para isto, nós temos aqui 3 elementos que devem andar juntos, que é a importância da palavra do Senhor, o amor e a ação. Versículo 12 diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, irmãos, o amor é algo que deve estar presente no nosso relacionamento de amizade com Deus. E depois diz o versículo 13: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus prova o seu amor para conosco, dando a vida por cada um de nós. Então, irmãos, e desta forma também, Ele chama-nos, não é, de seus amigos, aqueles discípulos. Ele tinha o desejo de se tornar e de ser cada vez mais e em maior intimidade amigo de cada um deles. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Então, irmãos, o relacionamento de amizade com Deus, ele está dependente da obediência ao Senhor. É importante nós obedecermos ao Senhor. Não há relacionamento de amizade com Deus sem obediência. Não há relacionamento de proximidade com Deus sem obediência. Nós precisamos de obedecer à palavra do Senhor. A obediência muitas vezes custa, porque nós queremos ir para uma direção, nós achamos que o caminho é não é? Aos nossos olhos, nós temos que fazer aquilo, e por vezes quando metemos uma coisa na cabeça, para nós tem que ser aquilo, tem que ser daquela forma. Mas, irmãos, não tem que ser como nós queremos, mas tem que ser como Deus quer, como Ele nos dirige, se nós somos e queremos ser seus amigos. Nós lemos o texto que nos fala que Abraão foi chamado de amigo de Deus. Este homem, irmãos, Abraão, quando Deus lhe apareceu pela primeira vez, em que é narrada a palavra do Senhor, Deus lhe diz, não temos nada que antecede um relacionamento de Abraão com Deus, simplesmente Deus aparece a Abraão e diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te vou mostrar. E Abraão, o que é que ele fez? Obedeceu. Obedeceu aquilo que Deus disse. Então, irmãos, não há relacionamento de amizade com Deus sem obediência. Hoje em dia, irmãos, não sei se os irmãos repararam, há algo que, em algumas músicas no meio evangélico, que me faz assim, alguma confusão, não é?
porque eu penso que no fundo elas querem retratar intimidade com Deus, mas não é uma intimidade que nós podemos ver respaldada na palavra do Senhor. Porque parece uma coisa assim muito superficial, não é? Deus, eu quero que tu entres no meu quarto, falar contigo e tal. Falta alguma substância, não é? Irmãos, o relacionamento, a amizade com Deus também é pautada pelo temor do Senhor. Reverência ao Senhor. Termos um coração, irmãos, verdadeiramente que respeita o Senhor, que reconhece a grandeza do Senhor, a soberania do Senhor. Ele quer ser nosso amigo, mas não é uma amizade igual àquela que eu posso ter com cada um dos irmãos, não é? Em que nós podemos estar à vontade, ou com quem, uma amizade minha particular, a quem eu falo à vontade e até posso dar uns calduços, não é? Na cabeça, se for um amigo próximo. Irmãos, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Porque apesar de Deus querer ser nosso amigo, ainda assim nós devemos ao Senhor o nosso temor, a reverência, a adoração que é devida ao seu nome. Nós nos prostrarmos e nos quebrantarmos diante da sua presença. E é o que eu vejo, irmãos, na palavra do Senhor, daqueles que foram e que são apresentados com um relacionamento de intimidade com Deus. Jesus considerava-os então amigos e Jesus prova isto através da cruz e nós provamos através da nossa obediência. É a obediência. Que nós precisamos obedecer à palavra do Senhor. Jesus prova também pela revelação da vontade do Pai. Diz o versículo 15: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Ele ensinava os seus discípulos, transmitia a palavra que edificava, que consolava, que direcionava aqueles discípulos, que dava ânimo aos discípulos. E, portanto, irmãos, aquilo que Jesus recebia do Pai, Ele transmitia aos seus discípulos. E graças a Deus, irmãos, pela palavra do Senhor que nós temos, que é fundamental. Portanto, irmãos, Jesus está a dizer que uma das provas da amizade é precisamente da sua amizade conosco, era a revelação da palavra. Irmãos, e a palavra é importantíssima para cada um de nós. Ela mostra-nos também a amizade, o cuidado de Deus para com cada um de nós. Porque é na palavra, irmãos, que nós encontramos a direção. Se nós não atentarmos, irmãos, para a palavra do Senhor, facilmente nós nos vamos desviar, quer para um lado, quer para o outro. O ser humano, irmãos, tem por tendência natural fazer aquilo que é contrário à palavra do Senhor. E por isso nós precisamos, a cada dia, meditar na palavra do Senhor, para não sermos levados pelas nossas emoções, para não sermos levados pelos nossos impulsos, mas para sermos guiados pela palavra do Senhor. E Jesus deixou o ensino para os seus discípulos, para que eles pudessem ser então orientados da melhor maneira. Vamos também, irmãos, em Gênesis, agora sim, vamos falar então, vamos verificar aqui Abraão, alguns aspectos a respeito de Abraão. Já quase no final, não é, da narração da história de Abraão. Vamos até o capítulo 22. Por aqui, irmãos, muita coisa já se tinha passado. Algo, irmãos, que é importantíssimo e que eu gostava também de deixar para cada um de nós, não é? Talvez, e eu próprio, irmãos, eu olho para mim e diante deste texto, eu penso, oh Senhor, eu estou tão distante daquilo que eu considero ser a amizade contigo, não é? Isso é algo que também trouxe alguma dificuldade a mim pessoalmente para trazer esta mensagem para nós juntos meditarmos, não é? Porque é algo que eu vejo distante na minha vida. Senhor, eu estou distante disto. Mas ao mesmo tempo, irmãos, tenho ânimo.
tenho esperança. Por quê? Porque nós olhamos para os personagens bíblicos. Podemos olhar, por exemplo, para os discípulos de Jesus, para cada um deles. E é bom, nós normalmente quando olhamos para aqueles a quem Deus usou na sua palavra, ficamos maravilhados e ficamos felizes e admirados. Uau, como é que Deus fez isto através da vida desta pessoa, não é? E de alguma forma, irmãos, quase que colocamos esta pessoa num pedestal impossível, não é? De ser alcançado, ou como se eles tivessem alguma virtude neles mesmos, como se eles tivessem nascido com alguma capacidade que mais nenhum ser humano tivesse. Não. Eles eram homens e mulheres comuns, como cada um de nós. É por isso que a palavra do Senhor nos diz a respeito de Elias. Tiago diz, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que cada um de nós. Elias esteve deprimido numa caverna, logo depois de uma grande vitória. Esteve deprimido numa caverna, estava com medo de Jezabel. O homem que viu Deus mandar fogo do céu, não é? Depois dele ter enchido aquele altar de água, a água toda secou, Deus mandou fogo, demonstrou o seu poder de uma forma maravilhosa. Contudo, irmãos, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que cada um de nós. Irmãos, e todos estes homens, eles eram da mesma matéria que cada um de nós. Se os irmãos forem estudar a história de Abraão, Abraão não nasceu sendo o pai da fé. Ele não nasceu sendo o pai da fé. Mas, irmãos, ele deixou que Deus transformasse a sua vida. Ele deixou-se transformar, irmãos, o relacionamento com Deus, ele foi se desenvolvendo, foi crescendo, ele foi aprendendo a confiar no Senhor. Irmãos, e é importantíssimo que nós possamos entender isto, para que saibamos que ainda não chegamos lá, mas que Deus quer trabalhar também na nossa vida, que há uma caminhada, que há esperança para cada um de nós. Por vezes, quando nós falhamos, e o diabo também tenta tirar-nos isto em rosto, não é? Tu não vais ser capaz, já viste, tu fizeste isto, já não há solução para ti. Irmãos, é importante nós olharmos para a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela não nos demonstra super-heróis, super-crentes, mostra-nos homens e mulheres comuns, como cada um de nós, mas que colocaram a sua esperança em Deus, muitas vezes falharam, mas levantaram-se, não ficaram prostrados no chão. E meu irmão, não fiques prostrado no chão quando tu falhas, mas levanta-te em humildade e curva-te diante da presença do Senhor. Pede graça, depende da força do Senhor, depende do ânimo do Senhor e não das nossas próprias forças. Tantas vezes, irmãos, nós, depois de falharmos, dizemos, Senhor, eu agora vou proceder desta forma. E vamos confiando em nós mesmos. E depois voltamos a falhar, ficamos frustrados porque não fomos capazes. Irmãos, é hora de nós confiarmos em Deus. Senhor, eu não sou capaz, mas eu entrego a minha vida, transforma o meu coração. Faz em mim o teu querer, faz em mim a tua vontade. Estou-me a lembrar, irmãos, de Pedro. Pedro é um dos personagens bíblicos mais fascinantes, porque também temos muita matéria a respeito dele para estudar. Mas nós vemos, irmãos, Pedro tantas vezes a falhar, tantas vezes a ser repreendido por Jesus, não é? Mestre, ainda que todos eles te neguem, eu nunca te negarei. Jesus olha para ele e diz, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Não é? 3 vezes tu me negarás. E lá vai Pedro negando Jesus. Jesus levanta os olhos, fixa nele. E ele desmancha-se em lágrimas. Mas este mesmo Jesus, irmãos, depois da ressurreição, sabendo como Pedro estava, foi ter com Pedro para restaurá-lo. Pedro, tu amas-me mais do que estes? Irmãos, nós temos o Deus que nos restaura,
Nós temos o Deus que cuida de nós. Nós temos o Deus que vai ao nosso encontro, mesmo quando estamos diante das nossas falhas, para que nós percebamos que não é pela nossa força, mas é pela sua graça e pela sua misericórdia. Confiemos, irmãos, no Senhor e depositemos os nossos olhos nele, porque ele é a nossa esperança. Diz o versículo 1 do capítulo 22, depois dessas coisas. O início deste capítulo é fantástico, eu gosto muito, porque diz depois destas coisas. Daquilo que já se tinha passado anteriormente com Abraão, do tempo de espera que Abraão levou pelo seu filho. Irmãos, e foi um tempo de espera complicado. Quando Deus chama Abraão, Abraão tinha 75 anos. E quando a promessa se cumpre, ele tem 100 anos, não é? 25 anos aguardando. Irmãos, durante esses 25 anos, irmãos, imaginem-se, ele que recebeu a promessa de ser pai de uma grande nação, não tinha filhos, não tinha um filho sequer. Como é que ele seria pai de uma grande nação se nem um filho ele tinha? Como é que seria possível, não é? Nós vemos, irmãos, estudando ali o que está atrás da história de Abraão, nós percebemos que houve houve pelo menos alguns candidatos herdeiros de Abraão. Temos Eliezer, o Damasceno, que era servo de Abraão. Naquela cultura era normal os servos, quando o senhor, o dono da propriedade, não tinha filhos, o servo, o principal, é que herdava os bens. Então, Abraão pensou: Senhor, será que tu, quando dizes que serei pai de uma grande nação, estás a contar com Eliezer? Então, irmãos, depois lá vem Ismael, não é? Mas Ismael foram eles a tentarem ajudar Deus. Mas Deus não precisa da nossa ajuda. Portanto, irmãos, o que eu quero salientar é que aqui diz depois dessas coisas, ou seja, passaram-se muitas coisas antes de chegarmos a este momento. E aquilo que se passou anteriormente serviu para crescimento de Abraão, para que ele pudesse chegar a este ponto, aqui que temos no capítulo 22. Abraão não nasceu com a fé que ele apresenta aqui no capítulo 22, mas foi depois destas coisas que ele foi ganhando fé, confiança no Senhor, que Deus fez dele o pai da fé. É Deus que faz de cada um de nós, segundo a sua vontade e segundo o seu querer. Também, irmãos, é interessante porque o capítulo 12 de Gênesis, naturalmente, vem depois do capítulo 11, mas o capítulo 11, irmãos, fala-nos a respeito da história da Torre de Babel. A respeito da história da Torre de Babel. E é interessante que na torre, aquilo foi algo verdadeiramente contrário à vontade do Senhor, uma rebelião daqueles homens contra Deus, não é? Porque foi a primeira vez que vemos aquilo, homens reunindo-se, organizando-se para fazer aquilo que é contrário à vontade do Senhor. O que é que eles diziam? Nós vamos construir uma torre tão grande, não é? Que vamos ser importantes. Vamos criar um nome para nós. Nós vamos ser vistos, vamos ser reconhecidos, vamos ser lembrados por toda a eternidade. Talvez pensassem eles, não é? Mas, irmãos, e Deus vai, destrói aquilo, confunde-os. E no capítulo 12, Deus diz a Abraão: eu vou fazer de ti um nome, vou fazer de ti uma grande nação. Porque, irmãos, quem faz é Deus, não somos nós. Deixemos-nos nas mãos de Deus, rendidos aos pés do Senhor. Aprendamos com o Senhor nosso Deus, para que Ele transforme o nosso coração. Então, depois destas coisas, mas também gostaria de dizer, irmãos, que nós possamos estar atentos às situações que vêm à nossa vida, porque Deus traz, não é? Os desafios, Deus traz para que nós possamos crescer, para que nós possamos aprender, porque chegará também à vida de cada um de nós um momento de prova, assim como chegou o momento de prova a Abraão. É como o professor com o aluno. Abraão foi recebendo a matéria, Deus foi dando a matéria, não é? Ele foi estudando,
E a matéria são as situações do nosso dia a dia, tudo aquilo que ele experimentou. Os irmãos depois leiam em casa a história de Abraão, até chegarem aqui ao capítulo 22. Os irmãos vão verificar tanta coisa pelas quais Abraão passou. E tudo isto era matéria para ele aprender. E agora chegou o momento da prova, em que Deus haveria de provar a sua fé. Irmãos, que nós possamos aprender para que quando chegar o momento da prova para cada um de nós possamos passar esta prova, possamos responder afirmativamente. E quando, irmãos, eu penso nisso, nunca deixo também de lembrar, irmãos, do povo de Israel. No momento em que Moisés envia os 12 espias a espiarem a terra de Jericó. Irmãos, Deus já tinha feito tantos milagres no meio daquele povo. As pragas sobre os egípcios. Pragas, irmãos, que chegavam aos egípcios, mas não chegavam ao povo de Israel. Deus abriu o mar vermelho. Deus mandou maná. Tanta demonstração de poder. Tanta demonstração de que Deus cumpre as suas promessas. E quando chegaram, irmãos, quando chegou o momento da prova, em que os espias foram enviados a espiar a terra de Canaã, eles viram gigantes, viram cidades fortificadas. O que eles foram relatar foi: nós não vamos ser capazes, é impossível nós vencermos. Mas Deus tinha dito que lhes daria aquela terra. Então, irmãos, aquilo que nós vivemos, que possa trazer em nós crescimento, que possa trazer em nós fé no Senhor. Como é que está, irmãos, a nossa fé no Senhor nosso Deus? Será que estamos a crescer? Porque Deus quer que nós cresçamos em fé. Deus quer que nós confiemos cada vez mais nele. Este é o normal da vida do crente, não é? É confiar cada vez mais no Senhor. Então, irmãos, que isto possa acontecer com cada um de nós. Depois destas coisas, depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Eis-me aqui. E aqui, irmãos, nós vemos a disponibilidade de Abraão para ouvir a Deus. Ele respondeu: eis-me aqui. E que esta também possa ser, irmãos, a nossa postura diante da presença do Senhor. Senhor, eis-me aqui. Eu estou diante da tua presença, disponível. Fala, que eu obedeço, não é? Que eu vou atender a tua ordem, eu vou atender, vou obedecer aquilo que tu dizes. E lembro-me também, irmãos, de Samuel, a resposta também foi: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Irmãos, Deus quer de nós disponibilidade. Que nós possamos ser disponíveis para Deus. Por vezes estamos tão ocupados com tanta coisa. Nossa mente está sempre tão acelerada com tanta coisa, principalmente nos tempos em que nós vivemos, não é? Estamos tão envolvidos em tantas situações. Mas que nada, irmãos, roube a nossa disponibilidade para ouvir aquilo que Deus tem para cada um de nós. Porque enquanto, irmãos, porque se isso acontecer, claro que estamos numa situação complicada, não é? Mas que possamos estar disponíveis para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. E Deus fala-nos, irmãos, por excelência, através da sua palavra. E todos nós temos a palavra do Senhor. Não é? Então nenhum de nós nos podemos queixar: Deus não fala comigo. Temos aqui a palavra do Senhor. Temos aqui a palavra do Senhor. É verdade, irmãos, que Deus, pela sua graça, à medida que vamos tendo esta amizade, este relacionamento, esta intimidade com Deus, em coisas práticas, o Espírito Santo de Deus também vai falando às nossas vidas. Mas, acima de todas as coisas, Deus quer falar-nos através da sua palavra. Abraão respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocaustos, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Os irmãos, reparem, Deus sabia que Abraão amava Isaque. É natural, o pai, a mãe, amarem o seu filho. Mas Deus lhe diz: toma o teu filho, o teu único filho,
legítimo. O filho, Deus quer dizer com isto, o filho da promessa. O filho do qual eu disse que faria dele, através dele, uma grande nação. Pega nele e oferece-o em holocausto. Isto, irmãos, oferecer em holocausto, propriamente, naquela cultura, a uma divindade, não era propriamente estranho. Não era propriamente estranho. Havia divindades que pediam sacrifícios de crianças também, não é? Claro que isto é um horror. Mas, irmãos, Abraão aqui está também, ainda assim, a aprender a conhecer Deus. Claro que Deus não aceita sacrifícios humanos, e isto está depois na instituição da lei, dos mandamentos, é claramente proibido no meio do povo de Israel. Mas Abraão, irmãos, ainda não tinha este conhecimento. Mas, irmãos, também aqui a questão estava no cumprimento da promessa. Durante esses 25 anos, Deus promete a Abraão: eu vou dar um filho de Sara e dele haverá uma grande nação. Eu vou cumprir a minha promessa em Isaac. Em Isaac será chamada a tua descendência. E depois Isaac nasce. E Abraão está todo contente. A promessa vai se cumprir, está aqui o filho. E de repente Deus lhe diz: pega nele e oferece-o em holocausto. Oferta totalmente queimada, totalmente consagrada ao Senhor. Havia vários tipos de ofertas. Havia ofertas em que o ofertante apenas oferecia uma parte da carne do animal, a outra ele poderia ficar com ela. Mas havia também a oferta que era o holocausto, em que era totalmente consagrada, totalmente queimada ao Senhor. E era esse tipo de oferta que estava aqui em causa. Irmãos, que a nossa vida possa ser totalmente consagrada ao Senhor, não é? Totalmente rendida ao Senhor. E no fundo, este desafio, esta prova que Deus apresenta a Abraão, também trazia com ela esta questão, não é? Até que ponto Abraão estava totalmente consagrado, totalmente comprometido com Deus e com as suas promessas. Até que ponto, irmãos, Abraão confiava na promessa de Deus, que Deus era poderoso para cumprir. Porque, irmãos, se o seu filho morresse, como é que a promessa haveria de se cumprir? Como? Não haveria como, não é? Portanto, também é isto que também estava aqui em causa. Contudo, a palavra do Senhor em Hebreus 11 diz que Abraão creu que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Os irmãos, vejam a fé tremenda de Abraão. Ele sabia: Deus vai cumprir a promessa. Ele disse, ele vai cumprir a promessa. Em Isaac será chamada minha descendência. Agora Deus pede-me Isaac para eu oferecê-lo em sacrifício. O que é que vai acontecer? Bom, era Abraão a pensar, não é? De certeza que Deus deu Deus deu vida a Isaac. Ele é poderoso para dar vida novamente. Se ele disse que é através dele, não é? Ele é poderoso para dar vida novamente a Isaac. Irmãos, e até este ponto, nós não temos qualquer menção de ressurreição na Bíblia. Não há. Mas Abraão creu. Abraão creu que o Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. E vamos correr. Diz o versículo 4: ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento eu e o rapaz. Os irmãos reparem, eu e o rapaz iremos lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Ele sabia que não voltaria sozinho, mas que voltaria com o seu filho. Porque ele sabia que Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Irmãos, nós, a quem Deus chama de amigos também, possamos confiar nas promessas de Deus. Mesmo quando parece que aquilo que se passa à nossa volta contraria a palavra de Deus. Mas não duvidemos jamais da palavra de Deus. Abraão, ele poderia montar os cenários que montasse na sua mente,
Mas uma coisa ele não podia fazer, era duvidar da palavra de Deus. Irmãos, que nós não duvidemos da palavra de Deus. Quando Deus diz que nos ama, não duvidemos da palavra de Deus. Passemos pelo que passemos, irmãos, não duvidemos da palavra de Deus. Quando Deus diz que está conosco, não duvidemos da palavra de Deus. Guardemos a sua palavra no nosso coração, porque Ele é fiel. E Abraão conheceu, aprendeu isto. Anteriormente ele fraquejou em muitas situações na sua vida, mas aqui, irmãos, ele aprendeu que não podia duvidar da palavra de Deus. Ele podia confiar plenamente no Senhor. Ele aprendeu a conhecer a Deus. Ele sabia, o meu amigo, o meu Deus, Ele não mente, Ele não falha, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Versículo 6, tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Irmãos, para terminarmos, que Deus possa ser, Abraão com a disponibilidade de oferecer o seu filho, que era, irmãos, aquilo de mais importante que ele tinha, não é? Podemos assim dizer. Aquela criança representava muito. Mas ainda assim, irmãos, Abraão estava disposto a abdicar do seu filho para obedecer a palavra do Senhor. Com isso, irmãos, Abraão queria dizer também, simbolicamente, não é? Estava a representar aquilo que estava no seu coração, que é, para mim, Deus é mais precioso do que todas as coisas. Não há nada mais precioso do que Deus. Não é? Então, irmãos, que para nós também não possa haver nada mais precioso do que o nosso Senhor, do que o nosso Deus. Por vezes, nós podemos pensar, mas se Deus é nosso amigo, por que é que nós passamos por determinadas situações? Por que é que Ele coloca-nos em determinadas situações? Abraão podia pensar isto, não é? Mas como é que Deus coloca-me numa situação destas? E vamos até ao Novo Testamento, em que nós temos a história da morte de Lázaro, capítulo 11 de João, a morte de Lázaro. A palavra do Senhor nos diz que Jesus amava Lázaro, era amigo de Lázaro. As irmãs de Lázaro não perceberam, mestre, se Lázaro é teu amigo, se tu nos amas tanto, por que tu deixaste Lázaro morrer? Mas é porque Deus tinha um propósito maior na vida de Lázaro, não é? Irmãos, quando Deus, que é nosso amigo, permite-nos passarmos por determinadas situações, compreendamos que Ele tem um propósito maior para demonstrar o seu poder na vida de cada um de nós. E Maria, ela, depois da ressurreição do seu irmão Lázaro, ela tem um ato de adoração tremendo. Ela pega no seu perfume, um perfume caríssimo, parte e derrama sobre Jesus. O que ela queria dizer com isto? Aquele perfume para ela não tinha mais valor do que Jesus. Jesus para ela é que era verdadeiramente precioso. Temos aqui a visão de Maria. Temos ali duas visões, a visão de Maria e a visão de Judas. Para Judas era um desperdício. Era um desperdício. Irmãos, quando nós entregamos tudo o que somos nas mãos de Deus, jamais será um desperdício. Mas com isso estamos a dizer que Ele é o nosso tesouro. É o tesouro da nossa alma. E que Ele seja cada dia, irmãos, o tesouro da nossa alma. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a cada dia, Senhor. Traz-nos, Pai, para um relacionamento de amizade contigo, Senhor. Nós queremos, Pai, ter este relacionamento de amizade. Trabalha, Pai, no nosso coração, na nossa vida. Ajuda-nos, Deus. Sabemos que não é pela nossa força, mas é pela Tua graça e misericórdia. E é por isso, Pai, que nós te dizemos, eis-nos aqui. Estamos aqui, disponíveis para Ti, Senhor. Trabalha no nosso coração, trabalha na nossa vida, segundo o Teu querer e a Tua vontade, no nome de Jesus.